Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre como observar sem julgar. Essa é uma das tarefas que eu aplico na minha vida atualmente, que é uma das mais difíceis de você estar aplicando e realmente da forma correta. Então eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês. Esse conhecimento eu adquiri através do Osho, dos ensinos do Osho. Eu já estou no meu sétimo livro que eu estou lendo do Osho, e isso eu já venho aplicando na minha vida há algum tempo, dentre outros ensinos também que eu adquiri dele. E esse, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil. Então, essa questão de observar sem julgar. Julgar é muito simples, a gente sabe muito bem que a gente não deve fazer, porque não cabe a nós julgarmos. Então a gente vê uma pessoa fazendo alguma atitude ali não muito boa ou muito boa que seja, e a gente geralmente tende a julgar, falar, olha, isso daí é uma coisa ruim, ou essa daí é uma coisa boa. Então, como observar sem julgar? Isso é uma tarefa bem complexa assim. Eu iniciei observando, o Osho fala muito sobre observar. Então você observa aquela atitude não só dos outros, mas sua também, obviamente, né? A melhor forma de você observar é a si próprio, né? E não, mas como a gente convive com outras pessoas, a melhor coisa que tem é essa convivência para ter um espelho, né? Para você saber um pouco como é. Inclusive o próprio Osho comenta sobre, por exemplo, um monge que vive lá longe de todo mundo e tudo mais, é uma pessoa morta, realmente, porque a pessoa que vive longe de todo mundo, só medita e não faz mais nada, não tem a convivência com outras pessoas, ela não consegue, de uma forma geral, assim, evoluir muito. Agora, quando você está no dia a dia, convivendo com as pessoas, lidando com o problema, com as suas dificuldades, e ainda compartilhando todas as suas experiências com outras pessoas, aí que a coisa fica mais complexa, né? Muito mais complexa. Eu já fiz também um período de reclusão, então eu fiquei cerca de 1 ano muito mais recluso, e depois quando eu voltei ativa fez muita diferença. Então vamos lá, como que você observa sem julgar? Julgar a gente já não deve mesmo. Se uma pessoa vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, a gente está vendo uma pessoa fazendo coisa errada, uma coisa que não é uma atitude boa, você imediatamente olha para essa pessoa, olha para aquilo e fala, poxa, você está errado. Primeira coisa, a coisa mais difícil que tem, pior coisa que tem, é a pessoa já chegar já criticando aquela outra pessoa porque ela está fazendo aquilo. Então isso já é um grau de evolução bem inferior. A pessoa já chega, fala mal da pessoa por trás, inclusive, olha, aquela pessoa lá não está tendo uma atitude boa por causa disso, daquilo, aquilo que ela faz não é correto, não é ético, por exemplo, Então isso daí já é uma coisa bem complicada. Mas daí como que você observa? Então você inicia verificando tanto a si mesmo também. Então você simplesmente acontece alguma coisa, você sempre está como observador. Então você se afasta um pouco de você. É como se isso daí dá para você fazer quando você está caminhando também. Então você está caminhando, por exemplo, e você vai simplesmente se afastando de você, como se você estivesse num outro plano, observando o seu corpo caminhar. Então você já inicia daí observando. Tem outras tarefas mais simples também, eu já cheguei a falar em outro vídeo um pouco sobre isso. Você fica um pouco mais afastado de você e você observando. Então você começa com coisas muito simples, você vai molhar uma planta, você vai preparar um alimento, qualquer coisa que você vai fazer, coisas simples. Você se afasta um pouco e começa a observar a sua mão, como que a sua mão está trabalhando naquele momento. Depois você vai adquirindo coisas mais complexas, situações mais complexas que você vai trabalhando ali. Então, por exemplo, até que você chega e vê outra pessoa, por exemplo, e a pessoa está fazendo alguma coisa ali, uma atitude boa, uma atitude ruim, e você observa aquilo, simplesmente neutro,
simplesmente neutro. É bem difícil, é uma das tarefas realmente mais difíceis que eu faço. Então você olha, você vê assim, poxa, mas a pessoa fez um comportamento mais ou menos ali, você já fala, bom, a pessoa fez isso e isso, bom, eu não faria dessa forma, mas você imediatamente fala, bom, esse é o grau de evolução que ela está, então tudo bem, não tem problema, né? Ou ela faz uma coisa muito boa ali, ela faz, sei lá, uma caridade ali, você vê uma atitude bacana, sei lá, passa alguém vendendo, eu gosto sempre de dar exemplos que simplifica muita coisa. Então a pessoa tá lá, vai lá, passou vendendo alguma coisa, a pessoa vai lá, compra alguma coisa, não, eu fiz isso só para ajudar ali e tal. Então você observa aquela atitude daquela pessoa também. Ou ao falar, aquela pessoa falando de outra pessoa ali, poxa, fizeram isso, fizeram aquilo, e você vai observando, sempre observando a outra pessoa e observando a si mesmo, as suas atitudes também. Claro que o principal é você observar a si mesmo, mas com a relação com outras pessoas você consegue adquirir muita experiência também. Então, já nos seus comportamentos, você sempre está observando, sempre você está um pouco para trás ali, você sempre está um pouco fora, como se você fosse o avatar ali. Então tá o seu corpo fazendo, a sua boca falando com outra pessoa e você fica um pouco por fora. Aí você fica observando aquilo. Bom, eu falei isso, eu falei daquela forma, bom, eu posso melhorar nisso, posso melhorar de outra forma. Aí você também começa a ver outras coisas. Você simplesmente fala uma coisa para uma pessoa e você fica de longe daquilo. Você simplesmente fica assim, afastado daquilo. Então você vê ali, se conversa e tal, e você está um pouco afastado. Daqui a pouco, olha, aconteceu isso essa semana inclusive. Eu vi 2, 3 pessoas dialogando ali, discutindo sobre alguns assuntos e eu estava afastado. Então muito afastado, eu fiquei fora ali de mim. Então eu só observando as pessoas conversando e pensando um pouco sobre isso, sabe? Observando, sempre observando. Então, olha, aquela alma está conversando com aquela outra alma. E aquela outra alma chegou ali, que era uma terceira pessoa, e começou a dialogar também. Então você ficou por fora ali. Então o seu corpo ali, você ali já não estava mais presente no seu corpo, você já estava por fora, só observando de um campo superior, um campo de cima. Então você está ali só olhando, observando as atitudes das pessoas, as suas atitudes, e isso é fantástico, isso é absurdo, isso daí é muito, muito interessante. Bom, enfim, esse é um ensino do Osho, um ensino muito, muito bacana aí, que isso faz com que você vá lapidando cada vez mais a sua alma. Realmente é uma coisa bem difícil, porque você vê algumas pessoas ali fazendo algumas atitudes ruins, né? Principalmente as ruins, né? Assim como as boas também, não vou descartar as boas, mas principalmente as ruins. Quando você vê alguém fazer uma atitude ruim, você fala, meu Deus do céu, aquela pessoa está fazendo aquilo. Pronto, você já julgou. A partir do momento que você se posiciona, você já não está observando, você já está dentro do jogo. Você está julgando aquela pessoa, seja bom ou ruim. A partir do momento que você não se posiciona, que você simplesmente fica por fora, só observa, olha, aquela pessoa fez assim, assim, assado, agiu assim, assim, assado, se comportou assim, assim, assado. Então você já está por fora, você não julgou e deixa passar. De repente, daqui a pouco já vem outra situação, você observa de novo. Depois outra situação, você observa de novo. Quando você vê, você já está por fora do jogo, que é aquela grande situação, né? Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Então chega uma certa hora que você, antes de eu aplicar esse conhecimento, eu já estava nessa questão já de você estar no mundo, mas não ser do mundo. Então você está nesse planeta, você vive nesse planeta, mas você, digamos assim, não é mais desse planeta, você não pertence mais a esse planeta. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. A partir do momento que você fala assim, olha, esse planeta não é um planeta que tem as coisas que me agrada, que eu gosto disso. Então você começa a ficar por fora, cada vez se afastando mais. Você, cada vez que você faz isso, você fica menos por dentro do sistema, menos envolvido nesse sistema que é envolvido nesse mundo, que é um sistema que a mim não me agrada mais. Porém, a gente está aqui para aprender, sempre estamos aqui para aprender e cada vez aprendendo mais. E tem uma caminhada muito, muito longa, né? Tanto é que até tem lá na minha capa do canal,
caminho da luz. Então o caminho, a estrada é bem longa e a gente sempre está aprendendo. Bom, enfim, esse vídeo até acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas acredito que eu consegui passar um pouco dessa experiência, que é uma experiência bem complicada, bem difícil. Gostaria que você aplicasse também para você tirar as suas provas, né? Que o que vale, é o que eu sempre falo, que o que vale não é o que eu falo. Você não precisa levar em consideração nada do que eu falo. Simplesmente pega o conhecimento e aplica na sua vida. Se te fazer sentido, ok. Se não te fazer sentido, descarta e segue sua vida. Bom, enfim, gratidão por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like que ajuda a crescer o canal também, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, indica os nossos vídeos aqui do canal para os amigos e gratidão mais uma vez por assistir.